Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre a envolver a todos nós. Eu queria aproveitar a oportunidade, como o nosso irmão Miranda bem lembrou, a nossa Uniluz está fazendo, ou fez 27 anos. Estamos caminhando para os 28 anos. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que a fundaram, no plano encarnado e no plano desencarnado, que está proporcionando nós estarmos reunidos hoje aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus. Foi realmente com muito sacrifício, foi feito com muito boa vontade, perseverança, para que pudéssemos ter esta casa, aonde, se chegarem aqui às quintas-feiras, parece até uma universidade, todos com seu livrinho debaixo do braço, correndo pelos corredores, alegres, com um sorriso fácil, e era o sonho daqueles que a fundaram, ter um espaço aonde a gente pudesse estudar a doutrina consoladora, o Evangelho de Jesus. Isso foi concretizado, e nós temos que agradecer todos os dias o esforço daqueles que a iniciaram. Bom, o tema que a casa propôs é "Quem me segue não andará nas trevas". É um tema interessante, porque muitos de nós às vezes não sabemos interpretar o que seja trevas e o que seja luz. Jesus cita muito esse termo. Praticamente ele sempre se dirige a seus apóstolos fazendo essas observações. Tanto que, olha, eu vou citar apenas algumas. Ele diz: "Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida". Em João, ele fala em João, fala em Mateus. Por exemplo, em Mateus: "Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida". Referindo-se a trevas, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então ele começa a mostrar a diferença que tem entre luz e trevas. E ele, se dirigindo mais ainda a seus apóstolos, diz: "Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas". Em João, ele reafirma: "Se afirmarmos que temos comunhão com Jesus", fala João, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade". Então, para que a gente possa entender por que Jesus diz "quem me segue não andará nas trevas", nós temos que ver o que ele estava querendo nos chamar a atenção. Qual é a observação que ele dava para cada um de nós? O emprego de luz e trevas no meio espírita tem diversos empregos. Às vezes, a gente brincando um com o outro diz: "Puxa, vem um trevoso aí". Aí todo mundo já sabe que a pessoa não está lá muito bem, né? São termos que às vezes a gente usa até brincando, mas que a gente vê que Jesus ele faz referência que existe aquele que anda na treva e aquele nas trevas e aquele que anda na luz. Jesus cita também que aquele que anda nas trevas, ele não sabe para onde vai e acaba caindo ou se decepcionando, porque não sabe o destino e não sabe aonde quer chegar, se perde no meio do caminho. Outro termo também que se fala é que há o espírito das trevas como sinônimo de espíritos que se associam à prática do mal, e o da luz aos espíritos que praticam o bem. Para nós já se tornou comum nós dizemos: "Poxa, fulano é iluminado, fulano é luz pura", no sentido de mostrar qualidades dele. E quando a gente se refere a trevas, no sentido de que ele
ainda estar com muita maldade, conforme Tiago, ele até afirma que quem não segue Jesus está nas trevas, está numa situação de desvios das leis de Deus. E Jesus, Paulo, endossando essas palavras de Jesus, ele tem uma passagem interessante, que ele diz assim: de tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas o que vem a ser fazer brilhar a luz? O que é isso para nós espíritas, para nós cristãos e, por que não dizer, para a humanidade toda? Fazer brilhar a luz é apagar nossas imperfeições. Olha, é negócio muito complicado, porque a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos imperfeições. Aí já começou o problema, porque muitas das vezes nós não reconhecemos essas imperfeições. E quando você não reconhece uma coisa em você, eu não posso mudar aquilo que eu não sei. Então já começou a dificuldade aí. Também é refletir em nossa vida, nos nossos pensamentos e ações. Aí nós já vamos começar a ter um caminho. Poxa, se eu paro e reflito sobre isso, eu posso ver como é que anda a minha vida. Se eu não paro, eu vou deixando, deixa a vida me levar, aí fica complicado. Tem que também observar os seus sentimentos e vibrações. Como é que você está? O que você fala, a sua presença no meio das pessoas, como é que elas se sentem? Será que elas se sentem bem ou se sentem mal? É uma explicação sobre isso que está voltada lá para o passado, nas reencarnações ou nas encarnações em que caminhávamos juntos. Mas é bom que a gente reflita sobre isso, para a gente verificar se aquilo ainda é o motivo para que só a nossa presença já traga essa situação de vibrações que as pessoas não se sentem bem. A luz é buscar o conhecimento cristão, o conhecimento do Cristo. É chegar à condição declarada por Paulo de Tarso. Essa condição é onde nós devemos buscar. E qual é ela? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha, a gente falando assim, diz assim, poxa, eu não sei nem o que ele está querendo dizer. Puxa, o Cristo viver em mim? Mas, de uma maneira simples, é simplesmente vivenciar os ensinamentos de Jesus. Colocar em prática tudo que ele deixou, que proporciona fazermos a nossa luz. Para chegar a essa condição, o caminho a gente sabe que é muito longo. E se inicia no autoconhecimento. Eu preciso fazer uma análise de mim mesmo. Aí vem outra dificuldade nossa. Temos uma facilidade enorme, uma grande, de perceber imperfeições daqueles que caminham conosco. E uma dificuldade enorme para perceber nossas próprias imperfeições. A dificuldade está em nós a reconhecermos. Talvez a gente até observe, mas para ponto de dizer assim, preciso mudar, aí é complicado. Principalmente se alguém disser. Olha, se alguém disser, aí acabou. Que você vai se aborrecer e não vai seguir, porque entra dois componentes que nós sabemos muito forte ainda em nós, que é o orgulho e o egoísmo. A gente vai arranjar meios, vai se convencer que não tem aquele defeito que está sendo citado. Vamos fazer tudo para que isso realmente não seja verdade. Bom, e o que a gente deve fazer? O que a doutrina espírita nos orienta para que a gente possa buscar esta luz e sair das trevas? É realizar um trabalho de alto amor, o qual, bem conduzido, leva a... Aqui tem gente que já não aguenta nem mais ouvir falar sobre isso. Reforma íntima. Nós temos que buscar isso, não tem outro caminho. E a doutrina trouxe um referencial
que eu confesso a vocês que das vezes que sempre ouço isso, eu digo, meu Deus, quando falo é tão simples, mas a gente não faz. Eu tiro por mim, quantas vezes eu vou dormir, nenhuma prece faço, principalmente se eu estiver bem. Meu time ganhou, correu tudo bem nos negócios, puxa, deu tudo certo, não estou tendo incômodo nenhum. Eu deito e durmo. Tem que ter muita vigilância para a gente lembrar. Ou senão a gente trabalha muito, está cansado, mal deitou, já está dormindo. Mas a prece é simplesmente, às vezes, um pensamento. Meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua proteção, pelo amparo. Obrigado, Jesus. Pronto, já fez a prece. Pelo menos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer a própria espiritualidade que nos acompanhou naquele dia todinho. Nós nem vimos, a gente nem percebe. Mas eles estão ali nos ajudando, o nosso anjo guardião. É lembrar de vez em quando dele, fazer aquela sintonia antes de dormir. Isso é muito importante, são ensinamentos que a gente aprende. A doutrina, ela ensina isso. Esses anos todinho, imagine, 27 anos. Quantas vezes em 27 anos nós já não ouvimos as mesmas orientações? Aí ele diz, com orientação básica, para que a gente possa perceber as nossas imperfeições, é que todo mundo aqui já ouviu, eu vou repetir, eu sou obrigado a repetir, é a questão 919, que fala o seguinte: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Eu acho que não tem um aqui que não sabe a resposta da questão 909. Todos aqui sabem essa resposta. E se eu falar aqui, vai dizer, eu acho que eu nem lembro, mas vai ver que já ouviu pelo menos uma vez. Os que frequentaram aqui a casa já ouviram. Ou se seguiram a doutrina espírita, nem que seja 2 dias já ouviu, porque não é possível, a gente sempre está falando. Qual é? Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Mas aí, Kardec, a exemplo do que nós estávamos comentando, falou, olha, conhecer, isso é muito fácil, eu sempre achei muito fácil. Quer dizer, basta fazer isso? Conhecer a si mesmo? Está resolvido o problema? Mas aí Kardec foi mais contundente, ele diz, conhecemos, olha bem, ele afirma, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Quando eu escutei isso, falei, está resolvido o problema, resolvi meu problema. Eu vou direto para o planeta de regeneração. Isso aqui é uma fórmula mágica. Ele está dizendo o que a gente tem que fazer. Aí ele, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava reformar. Aí vem a pergunta que eu fiz a mim mesmo. Nesses anos todos de minha vida, tantas noites eu fui me deitar, quantas vezes eu fiz isso aqui? Eu fui refletir sobre o que eu fiz durante o dia. Olha, se eu disse que até uma pressa a gente tem dificuldade, porque a gente está cansado, o dia é corrido, muitas atribuições, às vezes a gente já vai dormir preocupado já em acordar cedo para trabalhar, a gente vai deitar e não faz essa reflexão. Não percebe que nós podemos simplesmente, através de uma prece, pelo menos pedir. Se nós não tivermos coragem, ou erramos com alguém, ou não tivermos a oportunidade porque alguém se afastou, etc. Mas pelo menos fazer uma prece, orando, pedindo, olha, perdoe, meu Deus, ou me dê a oportunidade de reparar, ou não reparar com aquela pessoa, porque às vezes a gente se equivoca. Imagine, se todos nós tivéssemos que reparar o mal que fizemos com aquele que fizemos mal. Aí a doutrina espírita às vezes diz assim, não, mas você tem que reparar com aquele, você tem que fazer aquilo. Não é obrigado não, porque ninguém vai ficar esperando por nós não. Muitos ascenderam, estão em outros planos, que nós não vamos nem conseguir falar com eles. Eles fizeram a sua parte, nós que não fizemos. Mas aí vem a bondade de Deus.
ele vai colocar no nosso caminho e dar-nos a oportunidade de fazermos com aquele outro que praticamente está necessitando da nossa ajuda, nesses termos. Não é determinismo. É uma lei de causa e efeito? Sim. Uma multidão, o amor cobre uma multidão de pecado? Sim. Então, normalmente vai nos ser dada a oportunidade, já que aquele que nós nos equivocamos, já que aquele que nós ferimos, ele não tivemos a oportunidade naquela encarnação, e ele ascende a um plano tal que nós não temos como chegar até ele, vai colocar no nosso caminho uma nova situação em que nós vamos poder agora fazer como se estivesse fazendo para ele, ajudando. Não vamos cair naquela, meu Deus, agora fulano agora foi embora e eu não tenho mais chance. Claro que vai ter. Oportunidades nós vamos ter sempre para poder ascender, para poder fazer a nossa luz. E Kardec, ele é enfático em dizer, depois que os Espíritos esclarecem para ele, ele diz o seguinte: aquele que todas as noites observasse todas as suas ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo guardião. Lembra que eu falei no início? A gente não lembra. Rogue a Deus, a Jesus, ao seu anjo guardião. Kardec, já, naquela época, ele já alertava sobre isso. Que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Isso é o que Kardec orienta. Depois que ele viu a explanação, de que ele questionou. Poxa, toda noite eu tenho que ver o que eu fiz de mal e o que fiz de bom, né? Agradecer a Deus, ter me concedido a oportunidade de praticar o bem, mas eu me equivoquei com um ou com outro. Puxa, eu vou reparar imediatamente. Eu vou buscar aquela pessoa e vou reparar. Mas às vezes até a gente não observa. Aí o que a gente faz? Ora, pede a Deus, acreditemos que temos um anjo guardião que vai nos auxiliar. No conciliar do sono, muitas vezes, nós vamos ter encontros. Isso é outra coisa que a gente sabe, mas a gente às vezes acorda, vem um processo intuitivo, a gente não obedece, procura fulano. Não, fulano, Deus me livre, não falo de jeito nenhum. Era a grande chance. Mas a gente renega, a gente fica expulsando do pensamento as coisas que nós não concordamos. Concordamos no sentido de ter que ser humilde, ter que ceder, ter que pedir, ter que se humilhar no sentido de chegar ali e reconhecer seu erro. Olha, eu me equivoquei, eu soube que não foi você, foi fulano, ou alguma coisa que eu falei, olha, eu estava num momento difícil, acabei falando isso, e vim aqui lhe pedir desculpas. Rapaz, olha, é um bem-estar tão grande que aquele que faz isso tem, que se ele praticasse isso em todos os seus momentos, ele, em muito, não ia comparecer aos consultórios psiquiátricos e psicológicos, que deixa a gente atormentado, questionando o porquê que nós não tomamos iniciativa que nós sabemos, porque existe uma coisa chamada consciência, e ela é terrível, viu? Ela não adianta viajar, não adianta ir para os Estados Unidos, para onde a gente for, o problema vai junto. Bom, nisso eu busquei uma mensagem de orientação que eu achei muito pertinente, que eu gostaria que vocês ouvissem, que ela é muito interessante para o nosso dia a dia. Diz o seguinte: olha o que o Espírito Amigo diz. Tudo o que temos que fazer já o sabemos. Resta-nos lutar contra a inferioridade. Isso é uma luta que só nós podemos fazer. Ninguém pode fazer isso por nós. É uma conquista individual. É uma luta constante. A luta contra a inferioridade, que ainda nos é muito forte. Temos que reconhecer isso. Nós temos ainda coisas que a gente tem até medo de confessar. Fica só no nosso cabedal do conhecimento, mas que são fortes em nós. E ele continua:
Buscar a ação é tarefa a ser realizada após aferir, olha, fazer isso que Santo Agostinho pediu, após aferir com a devida avaliação da consciência as consequências do ato. Puxa, eu tomei essa iniciativa, puxa vida, qual foi o efeito dela? Aí a gente tem que analisar, fazer essa reflexão, para não deixar, para ir não acumulando coisas que vai nos atormentando com o passar do tempo. Principalmente nós que estudamos o Evangelho de Jesus, que vamos ser cobradores de nós mesmos e duros, viu? Ele continua, que não tenhamos que acertar na primeira tentativa. Eu fui lá, olha, a intenção é melhor possível. Eu fui lá e fui fazer. Só que depois que eu realizei, eu verifiquei que foi um desastre. Olha, aí eu tenho que analisar. Eu vou começar a pensar, puxa vida, vou me colocar no lugar do outro. Poxa, ele realmente tem razão, ele não aceitou isso. Mesmo que nós tenhamos razão. Mas ele não gostou. E toda atitude que a gente toma, que o outro não gosta, que feriu, que magoou, que a pessoa sumiu, não quer nem olhar mais na nossa cara, significa que não foi uma atitude correta. Deveria ter um outro caminho para alcançar esse objetivo, sem precisar ferir e magoar, que sempre tem. Que Jesus teve várias, olha bem, há mais de 2000 anos, que ele tenta trazer para nós o Evangelho, mas sempre procurando caminhos. Com seus apóstolos, ele com parábolas, ele contava uma história, aproveitava o momento, o que acontecia na região, ele nunca foi contundente. Então tem caminhos que a gente pode seguir. E ele continua nos orientando. Durante o processo de nossas ações, temos que andar de braços dados com as virtudes destacadas no Evangelho. Então a gente tem que saber que virtudes são essas. O que o Evangelho destaca como virtude? A gente vai procurar ver isso. Nós vamos buscar isso, que é para a gente poder saber e agir. Pois, sem a devida orientação do orai e vigiai, olha que orientação fantástica, nossas más tendências não nos permite ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. É com o espírito. É nós simplesmente meditarmos. É na meditação que a gente tem olhos de ver e ouvido para ouvir. É com a alma. Simplesmente a gente se entrega, a gente faz a reflexão após uma prece. Aí sim a gente vai poder enxergar com mais clareza as nossas atitudes. É isso que ele está orientando. Olhos de ver e ouvidos para ouvir, impossibilitando-nos, após a reavaliação, de voltarmos atrás, possibilitando a reparação ou evitando consequências que tenhamos que reparar. Então, após essa avaliação que Santo Agostinho já havia nos recomendado, o que ele está orientando aqui? Que nós façamos uma prece, tomemos, mas fulano, olha, fulano está uma arara com você, e aí você vai fazer uma reflexão, pô, uma atitude que eu queria não era essa. Então eu vou reavaliar. Agora, a grande virtude, espetacular, dificílima, é voltar atrás. Quando a gente toma uma atitude que todos estão verificando que está errada, mas não adianta todos verificar que está errado. Se eu não perceber, eu não vou voltar atrás, porque eu vou estar convicto ao certo. Só que as consequências estão sendo desastrosas, é isso que ele está dizendo aqui. É uma reavaliação da atitude que eu tomei. Nessa reavaliação, eu tenho a oportunidade de voltar atrás. A minha intenção não foi ferir. A minha intenção não foi magoar. Mas magoou. Feriu. Aí é a hora dessa reavaliação e dar um passo atrás. Dar um passo atrás é complicado para nós. Porque nós achamos que fomos derrotados, que perdemos. Porque é uma verdadeira competição. A gente sempre quer ter razão. Por mais que a gente lute, a gente vai procurar um meio de ter que ganhar. Não, mas naquele dia, a pessoa fala, olha, mas você
não me deu um bom dia quando passou. Aí, você, na segunda, terceira, se você for falar para a pessoa, mas eu não dei bom dia, porque naquele dia que você nem viu, você nem lembra, você também não deu bom dia, por isso que eu não dei. Aí, a pessoa não quer perder. Nós não queremos perder. E ele continua. Todos os momentos de nossas vidas, temos que avaliar nossos pensamentos e ações. O chamado conheça-te a ti mesmo, exemplificado como agir por Santo Agostinho, não pode ser deixado de lado. Só a humildade, conforme Jesus nos conclama, poderá afastar o orgulho e o egoísmo que nos impossibilita de reconhecer os próprios erros. Não nos intimidemos com as reprovações, se estas forem para beneficiar os envolvidos de nossa ação. Isso acontece muito. Às vezes nós vamos tomar uma atitude e as pessoas não estão conseguindo entender. Então, nós vamos fazer reavaliação e vamos esclarecer o porquê. Não simplesmente recuar e, olha, já que, olha, eu tomei essa atitude com, por exemplo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu estou numa situação em que eu vou ajudar uma pessoa. Aquela pessoa não aceita ajuda de jeito nenhum. Porque aquela pessoa não aceitou ajuda, eu digo assim, ó, também agora não ajudo mais ninguém. Quem é de nós aqui que não já fez isso? Que não vem no pensamento, pelo menos, vai dizer assim, olha, já que eu fui ajudar, fulano veio com 2 pedras na mão, sabe uma coisa? Eu não vou me aborrecer mais não, eu não ajudo a ninguém, ele que se vire. Aí o outro, coitado, que não tem nada a ver com isso, o próximo, você é indiferente, você não liga, é isso que ele está pedindo. E nós, se fizermos assim, estaremos errados. E ele continua, crescimento espiritual se faz com renúncias, dores e lágrimas, que teremos como testemunhas os que seguem os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes nós não vemos. Estão próximos de nós, dando-nos força para que continuemos e sejamos perseverantes, não venhamos a desistir. Quando Jesus nos pede, olha que explicação fantástica, que fica mais fácil para nós. Quando Jesus nos pede que amemos uns aos outros, simplesmente pede que cuidemos de nos fazermos felizes, observando o seu evangelho. É fácil. Amar um ao outro é simplesmente fazer tudo porque o outro, fazer o bem ao outro. A conotação é essa. Nós vamos procurar fazer tudo. Fulano não gosta disso. Então eu não vou. Se eu sei que ele não gosta, por que eu vou fazer? Só para irritar? Só para vê-lo sofrer? Hoje nós temos uma situação grave que leva até o suicídio. Todo mundo aqui sabe dos bullying. As crianças botam um apelido no outro. A minha geração não sabia o que era isso. Se eu fosse enumerar a quantidade de apelidos que eu dei nos outros, que levei, não estava vivo hoje. Nós brincávamos, nos divertíamos com isso. Hoje, qualquer coisinha que se faça, ofende, magoa, mas talvez porque nós somos mais sensíveis. Talvez as crianças hoje chegam mais sensíveis a isso e acabam se magoando e se perdendo, e muitas vezes nós temos conhecimento através da imprensa de casos que muitos chegam até a tirar a própria vida porque na escola são pressionados, muitos não querem nem ir para o colégio mais, enfim, é uma situação muito delicada isso. E só tem graça se o outro não gostar, como no meu tempo também. O apelido só pegava se nós ficássemos chateados. Quantas vezes me chamaram de baixinho? Olha o meu tamanho. Imagine se eu fosse me ofender, mas eu vou fazer o quê? Mas eu nunca liguei para isso. Me chamava, eu chamava o outro também, era aquela brincadeira, acabava ficando divertido. E às vezes os apelidos até pegavam de um jeito que o nome, ninguém nem sabia mais o nome do cara. Já chamava pelo apelido, ele já sabia. Mas era divertido.
Ninguém enlouquecia por isso. Mas se alguém, hoje a gente sabe que a pessoa não gosta, é claro que o ideal é que a gente não insista, que é para não ver o outro sofrer. Mas ele dá uma orientação aqui muito interessante. Ele diz que a gente tinha que procurar utilizar as virtudes e procurar observar nossos vícios e defeitos, que só assim é que nós poderíamos fazer a modificação em nós mesmos. Aí, esse livrinho aqui, Manual Prático do Espírita, olha, ele numera aqui tudo quanto é vício, tudo quanto é defeito, tudo que a gente imaginar, mas também as virtudes. Então é interessante que a gente saiba, porque muitas vezes nós temos e nem sabemos definir. Nós temos, mas isso não, mas eu não tenho esse defeito não, eu não tenho esse vício, porque eu não sei nem definir. Então eu trouxe algumas definições aqui, só para a gente poder analisar cada um. Vamos ser vigilantes para não lembrarmos de ninguém. Eu também vou fazer essa vigilância, porque normalmente quando a gente fala um defeito, a gente lembra logo de alguém. Isso é a cara de fulano. Então a gente tem que tomar um cuidado danado para ver. Vamos ver se nós temos, não é fulano não, viu? Então vamos começar. Negligência. Esse é um dos que a gente às vezes está, será que nós somos negligentes? Ele diz o seguinte, o que é negligência? Descuido com as próprias obrigações. Fulano não liga, fulano faz isso para mim? Ele não tá, aí deixa para lá. Aí o que acontece? Isso é uma imperfeição? Sim. Aí o que nós temos que fazer? Ficar mais vigilantes, para não permitir que isso aconteça. Não é que seja um mal irreparável, mas através da nossa vigilância, através da cobrança a nós mesmos, tanto que o Espírito André, quando fala em indulgência, ele diz, seja rigorosos consigo mesmo, indulgentes para aqueles que caminham contigo. Mas nós podemos ser rigorosos. Poxa, eu tenho que estar vigilante, eu não posso me permitir isso. Mas ele tem outro que pouca gente aqui tem. Eu acredito que esse aqui é difícil. Inveja. Alguém sabe o que seria inveja? A inveja, às vezes, a gente define erradamente. Olha o que é inveja. Segundo o nosso livro. Desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outrem, ou desejo de possuir ou gozar algum bem que outro possui ou desfrute. Rapaz, isso aqui tem que ter uma vigilância muito grande, porque hoje todo mundo, uma televisão hoje está sempre sendo moderna. O cara tem uma televisão de, sei lá, 42 polegadas, depois ele quer uma de 55, daqui a pouco ele quer uma de 78, e se ele for na casa de alguém visitar alguém, tiver uma de 80, então, meu sonho vai ser agora de 80. E é interessante que quando a gente vai possuindo as coisas, a gente vai desprezando, parece que ela vai perdendo o valor. Por causa desse sentimento, que a gente fala, não, eu quero ter o que o outro tem, ou senão melhor do que ele. Isso a gente tem que estar vigilante, porque muitas vezes isso traz um sofrimento muito grande. Quando isso não nos leva à revolta, menos mal. Pior é quando, poxa, o que ele fez para merecer isso? Não sei o que. Eu me sacrifico tanto e não tenho nada. Aí começam essas coisas que fazem com que o pouco de luz que a gente podia fazer vai acabando. Outra que é motivo de muito processo obsessivo. Os espíritos adoram, isso é imperfeição. A espiritualidade adora se aproximar de quem tem maledicência e calunia. Olha, é uma festa, viu? Uma festa nas reuniões mediúnicas. Simplesmente, mas o que quer dizer isso? Uso inadequado da conversação oral ou escrita com o fim de depreciar ou reduzir a importância de outrem. Simplesmente a pessoa vem contar. Se nós cortássemos na base, olha, aconteceu, fulano é isso, e só defeito. Maledicência é o mal, olhando o mal da pessoa. Mas se nós buscarmos pelo menos uma virtude, nós já elevamos o pensamento. Enquanto a gente estiver endossando, a gente vai encontrar um monte de gente que se aproxima de nós. Os que não concordam se afastam. E o interessante que as pessoas maledicentes só procuram as outras que concordam com ela. Qualquer pessoa que quer corrigi-las, elas se afastam. Sabe por que elas fazem isso? Porque no processo de influência espiritual,
geralmente, as pessoas que estão nesse processo se afastam de quem pode ajudá-las. Num processo obsessivo, se isolam, então. Simplesmente a pessoa não quer nem papo. Olha, passa a ficar com raiva até de você, se você for procurar orientar. Outra que é muito comum não, ninguém aqui tem, ciúme. Estado de intranquilidade em decorrência do medo de perder o que tem. Ciúme é isso. A pessoa fica com receio tão grande de perder aquilo que tem, que praticamente acaba perdendo. Porque o outro não vai aguentar. Tem um limite. E chega a excessos que nós sabemos. Então é isso, essas situações em que o manual prático traz para nós, mostra bem e deixa bem claro como está em nossas mãos o controle, para que a gente não deixe que esses vícios, esses defeitos, porque os vícios aqui todo mundo conhece, os mais contundentes, que tem feito que muitas vezes as pessoas entrem como verdadeiros suicidas na pátria espiritual. Quem nos alertou isso foi o espírito André Luiz. Ele mesmo fica admirado quando, através de um vício que ele tinha, que era o de fumar, e que ele acabou diminuindo o seu tempo de encarnação. Então a bebida desenfreada, o vício do cigarro, o da gula, do sexo, isso tudo faz com que a pessoa se prejudique não só no campo orgânico, mas principalmente porque espíritos se aproximam quem tem vício do cigarro e que tem vício do álcool, ou da gula, ou do sexo, simplesmente eles vão vampirizar. Talvez este seja um cuidado que poucas pessoas compreendam. Como isso é complicado. Porque se deixar isso permanecer somente através de um esclarecimento para esses espíritos, e o esclarecimento para a pessoa é que a pessoa vai ter tranquilidade. Trevas constantes, porque é sempre sofrimento. Nada dá certo. E se deixar passar muito tempo, e esse tempo é interessante, é longo, não é um tempo curto não. Enquanto tiver a nível perispiritual, o passe, a fluidoterapia resolve. Mas se deixar prolongar por muito tempo, vai precisar do passe, vai precisar da fluidoterapia e vai ter que procurar um médico. Porque muitas vezes o processo já se acomodou no corpo físico. Então, enquanto está a nível perispiritual, são fluidos que podem ser retirados. Esclarecida a entidade que se aproximava, deixou de beber, deixou de fumar, aí até a medicina diz assim, poxa, o órgão se recuperou. Mas se deixar muito tempo, aí não tem jeito. Os próprios espíritos, muitas vezes, quando reconhecem que prejudicou na parte orgânica, que eles estão arrependidos, que eles foram esclarecidos, eles mesmos dizem, peça para fulano, eu estou arrependido, eu peço que me desculpe, que me perdoe, mas que ela procure um médico, porque ficou sequelas no corpo físico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nunca é tarde para parar. Mas não adianta a pessoa simplesmente vir ao centro espírita ou pedir para alguém, ó, vá lá, faz uma prece para mim, etc. Isso não vai adiantar. A pessoa vai continuar, vai vir outro e outro e outro. É mudança comportamental, que é o que o manual esclarece, é a mudança comportamental com a ajuda espiritual, lógico, mas é preciso que a pessoa se conscientize que ela vai ter que sair das trevas e buscar a luz, porque não tem outro caminho. Bom, mas nós falamos dos defeitos e as virtudes. Quando a gente fala de virtude, parece que é tão pouquinho, né? Porque para falar do mal, não sei se vocês já perceberam, rapaz, a gente leva 2 horas falando do mal, tem uma facilidade bárbara, mas quando a gente fala de virtude, é 1 minuto. 1 minuto. Mas a gente vai citar algumas virtudes aqui.
Ele diz assim: para a doutrina espírita, todas as virtudes têm seu valor e devem ser cultivadas pelo homem. Mas, tendo como base o Evangelho, importa considerar que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, as que proporcionam a luz que ele tanto fala a seus apóstolos. Então, quais são as virtudes que devemos cultivar para afastar essas imperfeições? Substituir imperfeições por virtudes. Aí vem modéstia, ser modesto, ter sobriedade. Essa aqui, vamos definir, a definição que dá o livro: resignação. Essa é importantíssima, porque todos nós vamos passar processos de dores, de sofrimento, de muitas vezes ingratidões. Então, o que seria resignação? É quem suporta o mal sem se revoltar. Chega, ele ameniza, então não se revolta. Dores, por exemplo, perdas de ente querido, não pode deixar levar. Qual é o contrário da resignação? É a revolta. Então a pessoa vai se resignar e o tempo vai ajudar. Situações que acontecem no nosso dia a dia, que a gente percebe que, por mais que a gente tivesse tido cuidado, não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Fizemos tudo correto. Então, vamos nos resignar? É porque realmente não era o momento ainda. E a resignação traz um alívio, traz um conforto, proporcionando nós elevarmos o nosso pensamento, porque ela busca a humildade para nos consolar. Piedade é ter compaixão pelo sofrimento alheio. A piedade tem uma importância fundamental para o crescimento da nossa luz. Por quê? Quando nós somos piedosos, nós partimos para ser generosos. Geralmente a piedade faz com que nós venhamos a ser generosos. Queremos ajudar. A gente vê alguém sofrendo, a gente tem piedade. Tem piedade de alguém. Mas você não fica só na piedade. O que eu posso fazer para ajudar? Aí vem a generosidade, que foi o capítulo agora 13 que nós estudamos. Não veja a mão direita ou a esquerda, o que faz um ou outro, porque às vezes o cara é canhoto. Uma senhora até falou: e se for canhoto, o que eu faço? Eu falei: não se preocupe, é uma ou outra, viu? Ele cita, mas todos têm direito a perguntar. Beneficência é o ato, a prática ou virtude de fazer o bem e de beneficiar o próximo. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar. Olha que espetáculo! A virtude daquele que se propõe a sacrificar seus próprios interesses em benefícios de outrem. Isso, a generosidade, quando é levada nesse sentido, que ela deve ser levada nesse, ela combate o orgulho e o egoísmo, que ela vem com a humildade. Então a pessoa fala: olha, porque a generosidade não é dar o que nós temos de excesso. Lembra Jesus, quando estava lá no gasofilácio, jogando a moedinha, ele disse que aquela senhora tinha muito mais a ganhar do que aqueles que tinham abundância. A generosidade é assim. Puxa, eu estou precisando também, a fulana está precisando mais do que eu. Poxa, eu vou tirar até mesmo do que eu preciso para ajudar. Esse é o grande crescimento. É a gente até perceber que vai até perder para ganhar mais na frente. Se nós acreditarmos nisso, e esse sentido de perder até é equivocado por falta de um português, aí, de uma palavra, para substituir isso, que na realidade não se perde. Bom, aí depois vem o que Jesus fala muito, a doçura, que é a qualidade que caracteriza quem chega agradando. Fulano é doce, é amável, por isso que Jesus fala muito da doçura e da pessoa ser amável. E uma que é para o nosso dia a dia, as duas que é mais contundente em nós, que a espiritualidade diz que geralmente ela nos leva a ficarmos completamente trevosos, se eu posso usar esse termo. É a falta de tolerância, é uma virtude, ou seja, ser tolerante e ser paciente.
principalmente com aqueles que estão no nosso lar. Nós temos que compreender que foi muito interessante que no estudo dos médiuns, conversando com os médiuns, se perguntou quais os locais que mais poderiam desequilibrar os médiuns. E muitos disseram, não ia ao bar, não ia a lugares, cemitério, ou não passar em coisas. Não era. Sabe onde era? No lar. Por quê? Porque precisa muito, porque ali estão os que vão nos tirar do equilíbrio. Muitas vezes, a maior parte dos nossos equilíbrios estão no meio familiar. Porque nós precisamos amar uns aos outros, fazer o outro feliz. E para fazer o outro feliz é preciso, como o Espírito Amigo diz, é preciso renúncia, paciência e lágrimas. Vão nos contrariar. Não vão fazer tudo aquilo que a gente acha que eles têm que fazer. E a gente vai ter que ter paciência, vai ter que ser tolerante, vamos ter que ser resignado, para poder alcançar o objetivo que já tivemos dezenas de oportunidades. São várias, que nos chegam e a gente foi desprezando, aí reencarnamos de novo. Vamos tentar de novo. Aí não conseguiu, tenta de novo, até que a gente consegue. Não, dessa vez eu vou conseguir. Bom, essas são as virtudes que poderíamos destacar. Mas eu gostaria também de trazer aqui uma observação muito importante que é dada para aqueles que fazem o atendimento espiritual, que traz muita luz para a nossa casa. Sempre é dado recomendação, mas muitas pessoas botam dificuldade para fazer, uns porque diz que só tem sozinho, que é o evangelho do lar. A gente pede para que as pessoas implantem o evangelho do lar, porque o evangelho do lar é luz em nossa casa. Então ele diz assim, o Dr. Bezerra de Menezes: trabalhemos pela implantação do evangelho do lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Muitos talvez dizem assim, olha, mas eu trabalho o dia todo, chego muito tarde, não posso implantar, não consigo reunir a família. A gente sabe, todos nós já tivemos períodos em que nós saímos do trabalho e não podíamos nem chegar em casa, ia direto para a faculdade. Tem muitas situações dessas, nós já tivemos aqui várias situações dessas. Mas tem um domingo, tem um sábado, a gente sempre vai ter um dia em que a gente possa fazer. E não se acanhe em fazer sozinho. Escolha um dia da semana, escolha uma hora, que seja sempre, se for um domingo, sempre todo domingo, se for às 3 horas da tarde, todas 3 horas, que a espiritualidade vai se programar para estar lá presente. Não precisa passar o dia lendo, entre no máximo 30 minutos, 15 a 30 já está ótimo, até 15. Leia o Evangelho, faça uma prece, leia uma página do Evangelho, faça uma prece final, ótimo. Se quiser, bote um copinho de água lá, no final tome. Não deixem de fazer isso, isso é luz em nossas vidas. A gente não ajuda só ao nosso meio familiar, a gente ajuda também até no prédio onde nós moramos. Imagine se todos fizessem isso. Como o André Luiz vai se aproximando e ele vê vários pontos de luz e ele pergunta: que luzes são aquelas? Não, são os que estão nesse momento elevando o pensamento a Jesus através do evangelho do lar, provocando luz no ambiente em que aquelas pessoas estavam reunidas. E para encerrar, eu gostaria de ler, eu já trouxe, essa mensagem já foi trazida aqui algumas vezes, mas só para nós termos e recordarmos como é importante a ajuda espiritual. O Chico nos trouxe uma orientação fantástica, porque a gente não tem como fugir. Todos nós somos ajudados. Não é porque somos espíritas, não é que nós somos cristãos. Toda a humanidade, todos são filhos de Deus e são ajudados. E são ajudados assim como o Chico diz. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com teu adiantamento.
possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle, sob a tua vontade. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada de vivência. Não reclames, nem te faças de vítima, não te revoltes, não te cabe fazer isso, pois sempre estarás ombreado por amigos que se prontificaram a caminhar com você. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Veja a tua atitude, atos e pensamento. Busque o bem e viverás melhor. São orientações que a gente não pode deixar de entender. O homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou provocá-lo indefinidamente. Luz e trevas são consequência de nós mesmos. Se quisermos as trevas, busquemos nos afastar da luz. Sua felicidade ou sua desgraça depende tão somente da vontade do fazer o bem. Por isso que a doutrina espírita deixou bem claro: fora da caridade não há salvação. Caridade no sentido não material, mas caridade no sentido moral e espiritual. É o perdão das ofensas, é a benevolência, é a indulgência. Que Jesus permaneça com todos. Muita paz para todos.